Olá, seja bem-vindo à nossa aula do Apocalipse, em relação ao capítulo 5. Hoje nós vamos ver para onde caminha a história. Então, 14 versículos aí no capítulo 5 de Apocalipse, e nós vamos dar uma aprofundada. Então, eu convido você para vir comigo aí na busca do conhecimento da palavra de Deus. E eu já oro pedindo para que Deus nos abençoe, nos guie e fale aos nossos corações através da sua palavra que é viva e poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Então, toda a história, né, ela começa com Deus e ela está sob o controle de Deus. A gente tem visto isso muito claro nos primeiros capítulos de Apocalipse, quanto Deus está no controle de tudo e que a história também terminará segundo a vontade desse próprio Deus. Não são os poderosos que dominam o mundo, não são os grandes reis, não são os grandes imperadores, os grandes presidentes, as grandes potências. Quem domina o mundo, quem domina a história, quem controla todas as coisas é o próprio Senhor. Para a gente poder entender, duas visões humanistas, né, sempre tiveram presentes aí na história, principalmente a partir de um certo momento. A primeira visão que a gente tem é a visão cíclica dos antigos gregos. É, Eles acreditam que a história ela fica dando volta como se fosse um cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Ela fica se repetindo. De tempo em tempo a história ela é cíclica, ela volta ao seu mesmo ponto. E assim vai por toda a eternidade. Uma outra que tem tomado muito espaço nas últimas décadas, no último século, é a visão do existencialismo ateu. Que a história é uma sucessão de fatos que não tem significado nenhum, não há plano, não há esperança, é, que o homem não evolui, né? Para você ter uma ideia, o Fritz Feigl, no seu livro Filosofia da História, diz que os povos e os governos nunca aprenderam nada da história. Winston Churchill ele vai ser bem pessimista, ele diz que os homens crescem em poder e conhecimento, mas não evoluíram moralmente. Num determinado momento, essa visão humanista, ela até foi soprada aí por uma brisa de positivismo. Eles acreditavam que o homem moderno ele ia alcançar o paraíso na Terra. Alguns anos depois dessa brisa de otimismo, dessa visão um pouco mais otimista da história, vem duas guerras mundiais e uma sucessão de guerras e coloca por terra essa visão utópica de que o homem sozinho conseguiria solucionar o seu próprio problema e conseguiria fazer da Terra um paraíso. O homem não tem poder para isso, não existe filosofia política capaz disso, partido político, não existe nada e nem ninguém capaz de fazer com que aqui na Terra todos os problemas sejam resolvidos, porque o homem, o sistema, a criação foi atingida pelo pecado, tá? Mas existe alguém, e esse alguém é o Senhor que está no trono. Ele é capaz de resolver todos os problemas, porque ele está no controle da história. Nada foge da sua mão e do seu controle. E a gente vai ler em capítulo 5 aí, o primeiro versículo, e a gente vai lendo aos poucos para a gente perceber e entender cada vez mais profundamente o quanto Deus está no controle da história. No versículo 1 ele diz assim, ó: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. A história ela tem sentido, ela não está solta, a sua vida não está solta ao léu, no universo, como se ninguém controlasse, nem mesmo você. Não, há alguém que está no trono, ele reina e o livro está nas suas mãos. Ele tem um livro e nesse livro contém todos os decretos de Deus, em linhas gerais, todos os acontecimentos até o fim dos tempos está nesse livro. Esse livro contém um registro antecipado de toda a história. É, Ele está selado, tá? Mas na soberania de Deus, tudo já está determinado, tudo já está organizado pelo próprio Deus, que é o Senhor da história. Ele tem um plano para cada criatura. Deus escreveu esse livro da história e antes mesmo dela acontecer, né? Ele fala aí sobre as nossas vidas. Antes que os nossos dias existissem, ele já nos conhecia, tá? O livro ele tem uma sequência, ele tem uma consequência. Toda a história da humanidade está na mão desse Deus. Então não importa a fúria de Satanás, não importa
a maldade humana por causa do pecado, não importa o como o mundo está caminhando, e às vezes a gente olha com uma certa desesperança para o mundo, não importa nada disso. O Senhor que está no trono tem o livro nas suas mãos e ele é o Senhor da história. O livro da história está escrito por dentro e por fora, tudo está traçado, escrito e determinado, nada foi esquecido e nem omitido. O futuro está nas mãos de Deus. Então, ele faz tudo, né? As coisas conforme a sua vontade. Deus tem um livro aí com seus decretos e o futuro está nas mãos de Deus. E o texto continua. Tá, e esse livro selado, o que significa? Né? Tá selado, quem vai abrir? E aí a gente vai ver aqui a continuação da visão que João tem desse livro do Cordeiro. Ele fala o seguinte no versículo 2: Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. O livro está selado com 7 selos. William Hendrickson disse que o rolo selado indica que o plano não revelado e não cumprido de Deus. E que se esse livro permanecesse selado, então os propósitos de Deus não seriam realizados. E nem levaria a cabo o plano que Deus tinha para a humanidade. Então, abrir aquele rolo, desatando seus selos, significa não somente revelar os planos de Deus, mas significa levar os planos de Deus a cabo, colocar ele em prática, fazer com que os planos de Deus pudessem acontecer. O livro está totalmente selado, tá? Mas eles estão buscando alguém que pudesse desatar esses selos. Ninguém foi achado. Ele relata aqui no versículo 3 que ninguém foi achado nem no céu, nem na terra e nem embaixo da terra. Ou seja, ninguém foi achado digno no céu. Nem Miguel, nem Gabriel, nem os serafins, nem os querubins, nem Abraão, nem Elias, nem ninguém que pudesse estar no céu era digno de abrir os selos. Nem na terra. Ninguém foi encontrado na terra. Nenhum homem, por mais poderoso, influente, inteligente, sábio que pudesse ser, ético, moralmente falando, ninguém na terra foi digno, e nem embaixo da terra. Nem diabo, nem demônios, nem espíritos atormentados, ninguém era digno. Né? Isso nos leva a entender que não há ideologia suficiente, não há ideologia nem partido político, nem sistema econômico que possa realizar os sonhos e as esperanças do coração humano. Ninguém é capaz. Existe essa utopia. E a gente viu diversas filosofias, diversos discursos no meio político se levantando, falando assim: olha, se o homem seguir essa linha de raciocínio, então tudo vai se resolver. Nós teremos igualdade, teremos justiça, teremos um paraíso na Terra, né? Como a gente ouve dizer. Mas ninguém é capaz de fazer isso, né? Sem Deus, o nosso destino, o destino da humanidade é um caos. Qualquer filosofia ela vai se deteriorando e vai se contaminando porque o homem é contaminado. Para que uma filosofia pudesse ser aplicada, ela precisa de seres humanos. E seres humanos são falhos, caídos e contaminados pelo pecado, e por isso ninguém é capaz de fazer com que o paraíso ou haja esperança para a raça humana, se não for a partir do próprio Deus, que é o dono da história. Então, a impossibilidade radical de que o homem seja senhor do seu próprio destino. E há uma clara impotência humana para desvendar o futuro. Olha no versículo 4, que ele fala: Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. João estava desesperado por causa dessa impotência. E a crise de choro de João, essa crise de impotência de João, é a mesma que há em mim e talvez há em você, quando a gente olha para as notícias, olha para como o mundo tem caminhado, olha para como que está a situação e a realidade. Talvez você olhe para esse mundo em estado de impotência e desespero e fale assim, olha, não dá. Não há nada que possa solucionar. João está dentro nesse sentido, nesse sentimento. Não há nada. Quem é digno? Não há, não foi encontrado alguém digno de colocar os planos de Deus em prática, de abrir o rolo e não só desvendar, mas fazer com que os planos de Deus se cumpram. Não há ninguém.
Então ele olha para tudo isso com um sentimento de impotência. E ele chora por dois motivos, né? Primeiro, porque parece frustrar a promessa de Apocalipse 4:1. Olha o que diz em 4:1. Depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Não há ninguém que abra o livro, como então vão acontecer essas coisas? Então, o primeiro motivo aí, que parece frustrar essa promessa do capítulo anterior, né? Da visão anterior que João tinha. E o segundo é que porque se não tem quem abra o rolo e coloque os planos de Deus em prática, então a história está à deriva. E diante dessa circunstância, diante disso, o coração de João se desespera num sentimento de impotência. Mas a visão não para por aí. Então, João continua a visão de João continua e o próximo passo é que o digno, aquele que é digno de abrir os sete selos e de abrir o livro e de colocar os planos de Deus em prática, ele é encontrado. No versículo 5 ele diz o seguinte: Então um dos anciãos me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus sete selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto de pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Uh, aquele que é digno é encontrado. O cordeiro, aquele que foi morto, pode abrir. Então há consolo. Deus tem a solução para os nossos problemas. Há consolo. João não precisa mais chorar. Não chore, João. Não chore. Você, não chore eu. Não há motivo para desespero. O cordeiro foi encontrado. Aquele que foi morto. O leão da tribo de Judá. Raiz de Davi. O que venceu. Ele é digno de abrir o livro. Né? Então, não há motivo para angústia. O livro da história está na mão de Jesus. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Jesus tem a chave da interpretação da história nas mãos. Ele venceu para abrir o livro. Jesus é o leão da tribo de Judá e ele é a raiz de Davi. Ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Jesus só é apresentado como Messias vencedor porque antes ele foi o Messias sofredor. Ele morreu naquela cruz, mas ele venceu a morte, ele ressuscitou. Então, ele só é o leão porque antes ele foi o cordeiro. Ele deu a sua vida para que ele pudesse vencer, para que ele pudesse abrir, ser digno de abrir o selo e colocar os planos de Deus em prática. Jesus tem todo o poder e toda a autoridade, não só para abrir o livro, mas para fazer com que os planos de Deus se cumpram. Tá? Jesus é o vencedor, é o cordeiro que foi morto. João vê a sua marca. Né? Ele fala o seguinte: como alguém que tinha sido morto, a sua vitória foi conquistada naquela cruz. João vê a sua posição, ele está em pé. Então Jesus tem ação e tem poder. João vê o seu lugar no meio do trono. Ele tem autoridade. William Hendrickson diz que agora Deus governa o universo por meio do Cordeiro. Ah, ele tem algumas revelações nesse texto que é muito bacana para a gente entender, tá? Jesus ele é digno de desvendar o sentido da sua vida, primeiro, porque ele é onisciente. Ele é cheio de olhos. João fala que ele estava coberto por olhos. Segundo, porque ele é onipotente. Ele tem sete chifres. Em terceiro, porque ele é onipresente. Os sete espíritos são enviados por toda a terra. Aí tem uma colocação de um teólogo chamado Warren Wiersbe, que ele declara o seguinte: nós temos aqui o perfeito poder, sete chifres, a perfeita sabedoria, sete olhos, e a perfeita presença, sete espíritos em toda a terra. Os teólogos poderiam chamar esses atributos de onipotência, onisciência e onipresença. Todos esses atributos são exclusivos de Deus. Então, Jesus, ele é Deus. Aqui é um outro ponto que a gente poderia usar facilmente para defender a questão teológica de que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Deus governa toda a humanidade, toda a história, através de Jesus, o Cordeiro, que é a segunda pessoa da Trindade, que é Deus, que ressuscitou, está sentado no trono, está no meio do trono, e ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem dignidade, porque ele conquistou tudo isso na cruz, para que ele pudesse governar a história e para que Deus pudesse, através dele, colocar
todos os seus decretos em prática e levar a cabo tudo aquilo que ele já tinha escrito no seu livro. Então, ele é capaz de abrir os 7 selos. Aquele que é digno, ele é encontrado. E quais são as implicações de Jesus ter o livro nas mãos? No versículo 8 ao 12, ele fala o seguinte: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Até aqui. Depois a gente continua. Então, quais são as implicações? A primeira é que ela deve nos levar a orar confiantemente, confiadamente acerca do destino das pessoas. Olha o que ele falou no versículo 8. Os 4 seres viventes prostraram-se diante do Cordeiro e cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Orar é falar com quem está com o livro da história nas mãos. Orar é falar com aquele que tem poder de fazer tudo aquilo que ele deseja fazer. Então, precisa haver em mim e em você confiança acerca da oração, acerca do destino das pessoas. Eu preciso orar e eu preciso crer, porque há taças no céu, cheio de incenso, que são as orações dos santos. A segunda que deve nos levar a uma evangelização fervorosa. No 9, ele diz o seguinte: pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Cristo morreu para comprar com o seu sangue pessoas que procedem de todo grupo étnico, tribo, de todo grupo linguístico, língua, de todo grupo político, povo, e de todo grupo social, nação. Cristo não morreu apenas para possibilitar a compra, ele morreu para comprar. Então, a morte de Cristo foi vicária, substitutiva e eficaz. E é por isso que eu preciso me empenhar na evangelização desse mundo. Olha o que diz lá em Romanos 8:30. Abre sua Bíblia aí se você desejar. Romanos, capítulo 8, versículo 30. Ele diz o seguinte. Ele está carregando aqui. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. A morte de Cristo foi por mim, por você, por todos aqueles que se renderem ao seu poder e ao seu chamado. A terceira implicação é que deve nos levar a tomar posse da nossa posição espiritual. Volta comigo lá. Olha o versículo 10. Tu os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão por toda a terra. Nós já reinamos com Cristo espiritualmente, pois estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. E reinaremos plenamente com Ele na sua segunda vida. E nós somos constituídos sacerdotes. É o que nós chamamos de sacerdócio universal. O véu se rasgou. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Não precisamos mais de sumos sacerdotes que nos represente e que possa entrar no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, depois de vários rituais de purificação. Não. O véu se rasgou. O sangue de Jesus nos constitui sacerdotes. Nós temos livre acesso ao Pai. Eu não preciso mais de intermediário para me achegar a Deus. E, além de tudo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo passou a habitar em nós. O próprio Deus fez de nós morada. Então, nós temos privilégios, nós temos uma característica que muitas vezes nós nos esquecemos ou desprezamos. Nós fomos constituídos reino e sacerdotes do próprio Deus, do próprio Senhor. E a gente precisa tomar posse disso. E eu disse isso na aula presencial. Algumas palavras elas são usadas mal e elas acabam se esvaziando de significado ou então tomando uma ressignificação errônea. Mas usar mal uma palavra não faz dela errada.
Então, quando eu tomo posse, não é esse tomar posse que a gente tem tanto ouvido em alguns movimentos evangélicos, né? Tome posse da sua bênção. Não. Tomar posse é abraçar para si e viver de maneira plena aquilo que Deus realmente nos deu. E Ele nos deu isso. Ele nos constituiu reino e sacerdote. Nós precisamos viver como tais. E a outra é Deus nos leva a dedicar tudo que temos e tudo que somos ao Cordeiro. No versículo 11 e 12. Então olhei e ouvi vozes de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. A Ele sejam tudo, toda a riqueza, toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a força. Tudo que tenho, tudo que sou pertence ao Cordeiro. E eu preciso dedicar tudo que tenho, tudo que sou. A minha vida precisa ser para a honra e glória daquele que foi morto, mas que está vivo, daquele que conquistou-nos e nos deu e nos fez reino e sacerdote para a glória de Deus. Então, eu preciso viver isso, eu preciso dedicar tudo que eu tenho e tudo que eu sou para o Cordeiro. E ele continua: o digno procurado e encontrado, agora é adorado. Essa parte é muito bacana do texto. Essa parte do estudo é muito legal. O cordeiro é adorado por quem ele é, tá? Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é o cordeiro que foi morto. Ele também é adorado por onde ele está. Onde ele está? Ele está no trono. E de igual forma, ele é adorado pelo que ele fez. Com seu sangue nos comprou para Deus e nos constituiu reino e sacerdote. E ainda assim, também, ele é adorado por aquilo que ele tem. O que ele tem? Ele tem a adoração de todo o universo. Olha o versículo 13 e 14. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Tudo que neles há que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os quatro seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Ele tem a adoração de toda a criação, de todo o universo. Então, que tipo de cântico é esse que lhe é entoado? Tá? O Warren Wiersbe, ele vai separar todo esse cântico, tanto do capítulo 4 e 5, da seguinte maneira, tá? Ele fala que são 4 tipos de cântico. Cântico de adoração, tu és digno. O segundo é o cântico da pregação, né? Porque foi morto, o cordeiro que foi oferecido. O terceiro é o cântico missionário, com praxe para Deus que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E o quarto é o cântico profético, e reinarão sobre a terra. Então, esse cântico, ele tem várias facetas, né? E o quinto é o cântico, quarto é o cântico devocional, desculpa, eu pulei um. O terceiro é o cântico missionário, também, né? E o quinto é o cântico profético, e reinarão sobre a terra. Então, esse cântico ele é dividido em partes, né? E cada parte desse pequeno cântico, ele anuncia algumas características do Cordeiro, algumas características do próprio Deus. E o segundo, o Charles Erdman, os cânticos desses dois capítulos, do 4 e do 5, eles formam um oratório, que é um gênero musical dramático, que você já deve ter visto isso em alguns filmes, é um pouco daquela cantata que algumas igrejas fazem em final de ano, que contém solos, coros, acompanhado de orquestra, e tudo isso faz um clímax absurdo, né? E quando a gente para imaginar um pouco disso no céu, a gente consegue ter um leve vislumbre de talvez como vai ser toda essa glória. Mas ele divide da seguinte maneira, o Charles Erdman, esse oratório, né? Em primeiro lugar, o culto começa com um quarteto, né? Cantando o hino seráfico. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Em segundo lugar, segue-se o coro, constituído dos 24 anciãos. A igreja prossegue louvor. Lembrando que os 24 anciãos é a totalidade da igreja, né? Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Em terceiro, ouve-se os solistas. Quem é digno de abrir
o livro e de lhe desatar os selos. Eu não estou cantando para não fazer isso contra a sua vida, tá? Mas gostaria de estar cantando aqui. Em quarto vem o responso, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Em quinto, quando o cordeiro toma na mão, o livro da mão do Criador, ouvem-se em uníssono o quarteto e o coro dos anciãos no novo cântico. Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus que procede de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constitui-se reino e sacerdotes que reinarão para toda a terra. Em sexto, prorrompe o coro majestoso. São anjos que cantam. Imagina isso. Vozes de milhões e milhões, de milhares e milhares se volumam o canto triunfal. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Em sétimo, prossegue um canto num crescendo arrebatador até alcançar o clímax de glorioso final. Não somente a igreja, os serafins, os anjos se combinam, mas ouve-se toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, louvando ao Criador e ao Redentor, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio séculos dos séculos. Amém. Oitavo, quando sereno estrondo do coro universal, ouve-se o grandioso amém, que parte dos lábios dos 4 seres viventes, os serafins. Segue-se um silêncio ofegante e os anciãos se prostram e adoram. É assim a música no céu. É assim que vai ser o louvor, cheio de majestade, cheio de glória, porque aquele que é digno de toda honra, de todo louvor, merece. Vai ser grandioso. E o que resta diante de tamanha glória é a igreja que recebe, porque é promessa, que recebe a coroa, é se prostrar e lançar a sua coroa diante do Cordeiro em total submissão. Porque só ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Os anciãos se prostram e o adoram. A igreja na terra não tem o que temer. Há um Deus cuidando de toda a história. O Cordeiro está com o livro na mão e ele é digno de colocar todos os decretos de Deus em prática. Levar a cabo a história que Deus já predeterminou. Não há o que temer. O Criador entregou ao Redentor toda a autoridade no céu e na terra. Isso é o que trata um pouquinho a visão que João tem no capítulo 5 de Apocalipse. Que eu e você possamos viver dessa maneira, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe sua vida grandemente.